Bora falar sobre um dos dias mais emblemáticos do mercado financeiro brasileiro de 2026. Um dia que Ibovespa cruzou pela primeira vez a barreira dos 190 mil pontos. O dólar caiu para o menor nível em quase 2 anos e o Brasil conseguiu mais uma vez ignorar completamente a cautela que predominava lá fora. Bora dividir esse vídeo em 5 blocos: o recorde histórico da Ibovespa, a queda do dólar para patamares de quase 2 anos atrás, o payroll americano que surpreendeu, os principais destaques da temporada de balanços do quarto trimestre de 2025 e outros movimentos relevantes do dia. Pessoal, hoje Bovespa escreveu mais um capítulo importante da sua história brasileira. Pela primeira vez desde que o índice foi criado em 68, ele ultrapassou a marca simbólica e psicológica de 190 mil pontos durante o pregão. Calma, não foi papai Lula, titio Lula que fez isso aí não. É, o fechamento oficial ficou em 699,12 pontos, com alta de 2,03% no dia. Algumas plataformas arredondaram para 2,06 ou 2,26%, dependendo do horário exato da última negociação. Mas o número mais impressionante foi a máxima intradiária, de 190,561,18 pontos. Pela primeira vez na história, o Ibovespa conseguiu pisar no patamar dos 190 mil pontos, e isso não foi um evento isolado. A gente está falando do 11º recorde de fechamento apenas nesse ano de 2026, em apenas 29 pregões úteis do ano até hoje. 11 vezes o índice fechou no maior nível da história. Para colocar em uma perspectiva, a alta acumulada no ano entre 17,5% e 18% em reais, a alta acumulada em dólar superior a 24%. Isso aí significa que para o investidor estrangeiro que converteu dólares para reais no primeiro dia de janeiro e saiu hoje, ele já está com ganho de mais de 24% na sua moeda. Qual é o principal motor desse movimento aí? O drive número um, e sem sombra de dúvida, é o fluxo estrangeiro recorde. De acordo com os dados mais recentes da B3, saldo líquido de estrangeiros em 2026 e até agora foi de aproximadamente 30,5 bilhões de reais apenas no mercado secundário de ações. Isso aí já supera o fluxo líquido positivo de todo o ano de 2025, o que foi cerca de 25,4 bilhões de reais. A gente está vendo uma entrada muito forte de fundos globais de ações emergentes, de gestores de carry trade e de investidores institucionais que estão aproveitando três fatores ao mesmo tempo. Primeiro, juros reais ainda muito elevados no Brasil. Outro, real valorizado, o que reduz o risco cambial na conversão de volta. E terceiro, o valuation do Ibovespa ainda considerado muito atrativo quando convertido em dólar. Esse movimento criou um círculo virtuoso. Mais dólares entram, real se valoriza, e Bovespa sobe ainda mais em dólar e mais dólares entram. E o mais interessante é que esse fluxo está acontecendo mesmo em um dia em que o exterior mostrou cautela. Bora falar disso já no próximo bloco. O dólar ele cai para o patamar mais baixo em quase 2 anos. Enquanto o Ibovespa estava batendo recorde, o dólar comercial ele fez o caminho oposto. Ele fechou o dia em 5,187 na venda, uma queda de cerca de 0,18 a 0,20% no pregão. Durante o dia, chegou a tocar mínimas de 5,169, o menor patamar desde maio de 2024, ou seja, em 21 meses. Agora, como explicar que o dólar caia tanto em um dia em que o payroll americano veio forte, dado que normalmente fortaleceria a moeda americana globalmente? Bom, a resposta está exatamente no mesmo fator que impulsionou o Ibovespa.
o volume gigantesco de entrada do capital estrangeiro na bolsa. Todo esse dinheiro que entra na B3 precisa ser convertido de dólar para real. Isso aí cria uma oferta muito grande de dólares no mercado à vista e uma demanda muito forte por reais. O resultado é que, mesmo que o dólar mostre firmeza contra o euro, iene, libra e outras moedas emergentes, contra o real ele perde força. Outros fatores ajudaram também, como commodities que estão em alta, petróleo subiu quase 3%, minério de ferro também segue firme, melhora o saldo comercial e aumenta a entrada de dólares via exportação. Outra que, pô, declarações do presidente do Banco Central, o Galipo, ele manteve um tom certo, o meio que cauteloso sobre a Selic. E o mercado, ele meio que entende o diferencial de juros do Brasil versus Estados Unidos, que segue muito elevado. E a rotação global para emergentes com carry trade vivo. E aí, o resultado prático é o seguinte: é que o real foi uma das moedas que mais se valorizaram entre os emergentes no dia de hoje, mesmo com o payroll americano vindo forte. E é exatamente sobre esse payroll que vamos falar aí agora. Na manhã de hoje, horário de Brasília, foi divulgado o relatório de emprego não agrícola lá dos Estados Unidos referente a janeiro de 2026. Os números eles vieram bem acima do esperado. Foi criação de 130 mil vagas no setor. A mediana do mercado estava entre 55 mil e 70 mil. Algumas projeções mais baixas falavam de 40 a 50 mil. Também, taxa de desemprego caiu para 4,3%, de 4,4% que foi em dezembro. O salário médio por hora subiu 0,41% no mês e 3,71% em 12 meses, também acima da expectativa. O dado foi interpretado como um sinal de resiliência da economia americana, um mercado de trabalho que continua criando vagas acima da média necessária para poder acompanhar o crescimento populacional e que mantém o desemprego em nível muito baixo. O impacto imediato disso aí nos mercados globais foi o seguinte: rendimentos dos Treasuries de 10 anos subiram e os preços caíram. O índice de XY, o dólar contra a cesta de moedas, mostrou estabilidade ou leve alta. Tecnologia também, small caps caíram em Nova York e probabilidade de corte de juros pelo Fed em março despencou no CME FeedWatch Tool. A expectativa de corte em 2026 foi reduzida para algo entre 2 e 3 movimentos de 25 pontos base no ano inteiro. Em resumo, o mercado ele entendeu que o Fed tem menos urgência para cortar juros agressivamente. E aí a narrativa do High for Longer ganhou força novamente. E no Brasil, paradoxalmente, o dado ajudou, porque o payroll forte acabou segurando o dólar globalmente, mas não foi o suficiente para poder reverter o fluxo comprador massivo que estava acontecendo aqui na B3. O volume de entrada de capital foi tão grande que neutralizou qualquer pressão de alta que o dólar poderia ter sofrido. O resultado foi Ibovespa ignorando completamente a cautela de Wall Street, subindo forte e renovando a máxima histórica, exatamente no dia do payroll vindo forte. Mais uma demonstração que, pelo menos neste momento, o Brasil está em festa própria. Aí agora a gente tem as principais questões dos balanços que mexeram com o mercado de hoje. Primeiro, balanço do Suzano. A grande estrela do dia foi no setor de commodities. O lucro líquido de 116 milhões de reais no quarto trimestre de 2025 reverteu um prejuízo enorme do mesmo trimestre do ano anterior. No ano cheio de 2025, a companhia conseguiu reverter um prejuízo bilionário e fechar com lucro bem expressivo. E aí, volumes recordes de venda de celulose, custos caixa bem mais baixo da história e o EBITDA acima das estimativas.
Reação do mercado foi uma alta de mais de 11% a 13% no pregão, uma das maiores do Ibovespa. Depois a gente teve também do balanço da TIM. Outro destaque foi bem positivo no setor de serviços. O lucro líquido ajustado cresceu cerca de 28% no trimestre, o maior lucro trimestral da história da companhia. O crescimento sólido de receitas de serviços móveis melhora na base pós-paga e o controle rigoroso de custos. A ação entre as maiores altas do dia foi uma valorização expressiva. Agora a gente tem também o Banco do Brasil, que teve um resultado trimestral que veio bem acima do esperado. O lucro foi ajustado entre 5,7 e 5,74 bilhões no quarto trimestre. A melhora sequencial é importante em relação ao terceiro trimestre. Porém, no ano cheio de 2025, o lucro caiu 45% em relação a 2024, reflexo de provisões elevadas ao longo do ano, anunciou o JCP de 1,23 bilhão. A ação ajudou a puxar o índice, mas com a alta mais moderada. Também tem a Klabin, o contraponto no setor de papel e celulose. O lucro líquido despencou 69% no quarto trimestre de 2025. A demanda mais fraca por papelão ondulado, sazonalidade negativa e custo caixa mais elevado. Apesar da queda forte no lucro, a companhia destacou a redução significativa de dívida ao longo do ano. Agora a gente tem também Riachuelo, que mostrou sinais claros de recuperação no varejo de moda. O lucro líquido foi de cerca de 29% a mais no trimestre, melhora em vendas mesmo as lojas e controle de estoque. A gente tem também o Log Comercial, que anunciou a venda de 12 ativos logísticos por 1,05 bilhão. Movimento positivo de reciclagem de ativos e redução de alavancagem. Em resumo, a gente teve surpresa muito positiva em empresas cíclicas de serviços como a Suzano e a TIM, melhora sequencial em bancos, mas ainda desafios em algumas empresas mais dependentes de demanda doméstica. Agora, meu irmão, por fim, nós temos alguns movimentos importantes que não estiveram no centro das atenções do pregão, mas que têm implicações que são relevantes. Primeiro, Nubank anunciou um plano de investimento de 4,2 bilhões de dólares no México até 2030. Já aportou cerca de 1,1 bilhão de dólares até o final de 2025. E a meta deles é chegar a 15, 20 milhões de clientes no país. O foco em tornar o México o segundo maior mercado da companhia, atrás apenas do Brasil. A gente tem também a Petrobras. A produção de óleo e gás subiu 18,6% no quarto trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma média de 2,91 milhões de barris de óleo, o equivalente por dia. Resultado é puxado pela entrada em operação plena de várias plataformas no pré-sal. A gente tem também a parte do BNDES, que aprovou o financiamento de 280 milhões para projetos de produção de baterias íon-lítio para armazenamento de energia. Primeiro passo concreto na tentativa de colocar o Brasil na cadeia de baterias e transição energética. Parte dos aeroportos. O governo federal ele anunciou um pacote de 9,2 bilhões em investimentos para modernização e ampliação em 11 aeroportos brasileiros, uma forte participação do BNDES. A brincadeira aí, meu irmão, ano eleitoral já viu, né? Vagabundão vai à festa. O objetivo é aumentar a capacidade de passageiros e melhorar a infraestrutura de cargas e fazer o curral eleitoral desses vagabundos do governo. China. Dados de janeiro mostram o avanço tímido contra a deflação. O IPC subiu 0,7% no ano,
mas o IPP ele segue negativo de menos 2,8% e excesso de capacidade instalada contínua pressionando os preços industriais globais, o que limita nisso aí a força de várias commodities importantes para o Brasil. Meu irmão, o que a gente viu hoje foi mais um capítulo de um fenômeno que vem se repetindo em 2026. O Brasil, ele vive um momento de desconexão positiva com o exterior. O fluxo contrário aqui sempre acaba beneficiando esses petistas vagabundos aí, meu. O fluxo contrário, o fluxo estrangeiro recorde, é real valorizado, juros atrativos e valuations ainda interessantes criaram um ambiente que, pelo menos por enquanto, consegue isolar o mercado local das turbulências globais. Valeu!